hoje com a responsabilidade de falar sobre mediunidade. Um assunto que realmente eu gosto muito, uma experiência de 40 anos, praticamente, ininterrupto, de vivenciar até em algumas viagens a oportunidade de estar numa casa espírita ou com grupos conversando, trocando experiências. Então, no caso, para mim, é muito importante. E eu vou pedir licença, porque hoje eu vou precisar falar um pouquinho de mim, porque eu vou usar exemplos que eu não vou usar de outras pessoas. Então, eu posso falar o que os outros falam, mas o que eu falo, o que eu passo, o que eu passei até hoje, e é muito importante, porque nós sabemos que a mediunidade varia de acordo com as pessoas, suas provações, suas expiações ou suas missões, o que é bem difícil. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a mensagem do prefácio. Eu uso muito e acho assim importantíssimo, e muitas pessoas ainda nem leram, porque eu já perguntei. Então, diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército se movimenta ao receber as ordens do seu comando. Espalham-se por toda a superfície da terra, semelhante às estrelas cadentes. Vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Lembremos os Espíritos do Senhor. Eu vos digo em verdade que são chegados tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Chegou a hora, né? As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai a lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que um hino sagrado elas se estendam e represente de um extremo ao outro do universo. Repercutem de um extremo ao outro do universo. Homens e irmãos, a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei no fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus: Senhor, Senhor, e podeis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Comprovação maior de que os Espíritos estão juntos de nós? Não é? Livro dos Espíritos é uma questão, nos afirma, uma pergunta. Os Espíritos influenciam nossas vidas? A resposta: muito mais do que pensais. Em geral, são eles que vos comandam. Então, pensamos, algumas pessoas pensam, então não temos livre-arbítrio? Somos fantoches nas mãos dos Espíritos? Deus, desde a nossa criação, colocou um espírito que nós chamamos de anjo da guarda, que é responsável pela nossa evolução, pelas nossas existências. Não uma, mas todas que temos tido até agora. Então, esse espírito superior, ele organiza as nossas vindas na Terra. Ele nos auxiliam em momentos que precisamos. Algumas pessoas que ignoram realmente quem seja, ou que seja esse anjo da guarda, elas dizem: o meu anjo da guarda disse isso ou aquilo. E quando nós vamos observar, essa orientação desse anjo da guarda nada tem a ver, porque esse espírito é um espírito muito superior. E quando dão certas respostas, terra a terra como um encarnado. Então, não é anjo da guarda. Além desse espírito protetor, lógico que temos outros afins que sintonizam conosco, amigos que fizemos durante as reencarnações, familiares que nos auxiliam em todas as situações, fora os espíritos que trabalham conosco. Alguém diz: meu guia espiritual é tal. Sim,
ele toma conta, vamos dizer, daquele momento, da mediunidade da vida da pessoa. Mas a cada tarefa, nós temos espíritos que se afinizam conosco nas mais simples tarefas. Eu tive provas assim muito grandes da confecção de enxovais. Foi o que mais me chamou a atenção, porque quando só em pensar, em querer fazer o melhor, em buscar, eu tinha uma ajuda incrível de pensar, de agir. Parecia uma estilista preparando a roupinha dos bebês. E até hoje eu tenho um carinho muito grande. Eu sei que tem uma equipe nisso, que gostam desse trabalho, que na Terra com certeza se dedicaram a ele e que encontrando uma pessoa que afinizam-se, pode eles passarem as ideias. Então, depois eu tive a comprovação, existe um livro até, Confecção de Enxovais, que eu já emprestei a algumas pessoas nas casas espíritas. É interessante. E outras tarefas, eu tive oportunidade de saber os espíritos que estavam, estou falando. Agora, eu pedi licença para falar ao meu lado. Então, eu estou exemplificando isso. Então, são vários. Nós temos uma responsabilidade, nós não temos ideia desses espíritos que se afinizam conosco quando oferecemos a oportunidade séria, quando não estamos de brincadeira, nem estamos querendo aproveitar alguma coisa. Então, espíritos sérios são indicados a estar perto de nós. E, às vezes, eles até pedem. Nós tivemos uma situação aqui, alguns anos atrás, que íamos começar uma tarefa. Então, o mentor avisou que havia uma fila de espíritos. Foi o passe e a vibração à distância. Havia uma fila de espíritos pedindo para participarem dessa tarefa. Aí as pessoas perguntam, como essa tarefa é muito bonita. Eles vão nas casas das pessoas, eles aplicam passe, eles veem a situação e avisam aqui. E se preparam para isso, as vibrações, o passe à distância, todo um tratamento requer uma quantidade de espíritos que a gente não tem ideia. Então, nós não temos a ideia do como somos assistidos, senão nós nos envergonharíamos de, às vezes, menosprezar uma oportunidade. Eu estou com dor de cabeça, eu não vou. Eu tenho que fazer isso ou aquilo, eu não vou. A gente vê isso. Eu tenho aniversário, eu não vou. Então, problemas que a gente não sabe que nós causamos. Tanto as pessoas que irão receber o benefício, como para nós mesmos e para aqueles que iriam trabalhar. Mas, se eu parar nesse ponto, nós não vamos fazer quase nada. Então, é importante. O que é, afinal, a mediunidade? Lemos no Evangelho o prefácio que fala, está na hora dos espíritos estarem por aqui. Será que nós calculamos a quantidade de espíritos aqui? 4 vezes, no mínimo, mais do que nós estamos fisicamente. Imaginemos, porque eles também gostam de ouvir. Embora a nossa simplicidade, pouco conhecimento e alguma experiência, eles não sabem nem isso. Então, são trazidos para futuramente reencarnarem e, como médiuns, fazer o seu trabalho. Então, é complexa essa situação, mas é muito boa. Se nós pudéssemos divulgar mais, seria melhor, através de estudos e de conversações. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos no capítulo 16 também um assunto sobre dai de graça o que de graça recebeste. Então, nós precisamos aprender a agir dessa forma. Mas Mediunidade em Ação, o livro, fala o seguinte: a mediunidade é coisa santa, sagrada, que deve ser praticada santamente e religiosamente. Desculpem eu não falar o nome do autor, porque eu não entendi, então vou falar só o livro. Mediunidade em Ação é coisa santa, sagrada, que deve ser praticada santamente e religiosamente. Então, aqui já está dando uma resposta. O que é a mediunidade? É coisa santa, sagrada. Né? Nós vamos lá. A mediunidade, como faculdade de receptividade na mente,
quando passiva, é uma aptidão comum a todas as pessoas que se desenvolve também no tempo, seja na aprovação como nas atividades normais, relacionadas ao desenvolvimento de cada um. É uma faculdade que recebe, mas com a mente quando está passiva. Será que no meio a um barulho, no meio a um vozerio, uma multidão de gente, nós conseguimos compreender o que os espíritos estão falando? Realmente é difícil. Basta o exemplo da nossa casa. Eu adoro ficar só, não ligar televisão, ouvir música boa e me dedicar realmente até às tarefas simplesinhas, que posso fazer poucas agora, mas eu gosto de ficar passiva. E isso aí favorece os espíritos de uma forma de trazer informações que a gente não tem ideia. Eu gosto de tomar meu café da manhã sozinha, com uma bandejinha com tudo dentro, porque eu não posso ficar indo para a cozinha, voltando e tal. Sento na sala, faço minha prece e olho o mar. Nesse momento, o que chega para mim de informações boas, conversações, às vezes eu percebo os espíritos conversando, digo, o que estão conversando comigo? Eles estão conversando, mas algumas coisas eu percebo. Então, vem nesse momento muitas ideias. De manhã é muito bom esse horário da manhã, porque quando o dia está tumultuado, fica pior, né? Então, essa mente, quando está mais passiva, aí nós recebemos informações muito boas. Receptividade na mente. Quando passivo é uma aptidão comum a todas as pessoas. É comum. Então, isso não quer dizer porque eu seja médium ostensivo que eu estou recebendo, não. Porque eu me coloquei em condições e estou recebendo, não é verdade? A todas as pessoas que se desenvolvem também no tempo. Interessante. Há pessoas que, esses 37 anos aqui no Jefa, nós tivemos muitas oportunidades de lidar com toda a gama de médiuns que chegaram aqui, tanto experientes como, na maioria, completamente inexperientes. E, então, a gente conseguimos, né, ajudá-los nessa educação e tal. E observamos que, às vezes, pessoas que nem parecia ter uma mediunidade pequena, não parecia, mas com o tempo, com o trabalho, com o esforço, foi aparecendo essa sensibilidade mediúnica, foi desenvolvendo de uma forma tranquila. E a pessoa, no final, acabou dentro de uma reunião mediúnica, psicografando e tal. Então, tem o exemplo de pessoas muito perto, que vocês todos conhecem, que nem sabiam que tinham mediunidade, e hoje fazem um trabalho muito bom. Então, desde que a pessoa ofereceu a oportunidade, tem uma chance e gostaria, acontece. Mas, na maioria das vezes, como sabemos, as pessoas chegam perturbadíssimas, a mediunidade aflora de uma forma muito difícil, né, trazendo dores, problemas e tal. E daí é um estudo. As pessoas pensam que chegou à casa espírita desse jeito, vai para uma mesa mediúnica que resolve. Que a mediunidade é enfermidade. Não é enfermidade, de forma alguma. Entendeu? É como falar, é como escutar, é como ver, é inerente ao físico, é ao físico. Desde que nascemos, Deus nos oferece também essa faculdade. Só que para cada um é de uma forma, então ninguém é igual. O mais comum é estar apto a receber essas informações através das inspirações e intuições. Todos nós recebemos. Agora, cada um direciona da forma que deseja, não é verdade? Então, é comum a todas as pessoas que se desenvolve com o tempo, né? Seja como provação nas atividades normais ou relacionada ao desenvolvimento de cada um. Também pode ser expiação, o caso é bem mais grave, provas, que é o mais comum para nós, e algum merecimento quando é missão. Então, mais difícil, missão, né?
E no livro Qualidade na Prática Mediúnica, Manuel Filomeno de Miranda, a gente vê, no complexo da consciência humana, a paranormalidade desabrocha, alargando horizontes do ser e da vida. Que bonito, né? No complexo da consciência humana, né? Essa paranormalidade desabrocha e vai ajudando, é o que nós falamos, devagar, ajudando nesse processo de nossa evolução. A mediunidade que vige latente no organismo humano aprimora-se com o contributo da consciência de responsabilidade, mediante a atenção que o exercício de sua função bem direcionada lhe conceda. Como todo trabalho, vou falar espírita, porque nós estamos dentro de uma casa espírita, com respeito a todos os outros, sem problemas, que nós assumimos com responsabilidade, com fidelidade, com a consciência de que somos servos de Deus, encaminhados por Jesus. Então, a nossa consciência de trabalhador deve ser plena a cada dia nós pensarmos, eu tenho uma responsabilidade, eu não fui convidado à toa. Antigamente, a maioria dos médiuns pensavam que era porque eles tinham sido muito ruins em outras encarnações, ter cometido todos os crimes, tudo que foi de ruim, então ele renasce como médium. Também existe dessa forma. Mas nós aprendemos que não é só isso, que nem todo médium errou tanto em outras encarnações. Uma grande maioria vem como provação, como expiação, quando o sofrimento é grande. Quantos nos hospícios antigos, né, que hoje não existe mais? A maioria não são loucos. É a mediunidade, de alguma forma, expiatória. E ainda existe, chegando às nossas casas. Há um atenuante, o tratamento, sim, mas resolver toda a situação, quando é expiatória, é difícil. E não é para ser resolvida, é para ser atenuada para a pessoa suportar. Porque se a pessoa tivesse tempos e tempos de reencarnações até resgatar todos os débitos, aí seria difícil. A misericórdia de Deus o que faz? Oferece uma oportunidade com a sensibilidade mediúnica para a pessoa, ajudando os espíritos e resgatando os seus débitos. Porque o médium intenso, o médium ostensivo, a grande maioria sente as dores, os problemas que os espíritos trazem. Então, uma situação muito difícil, suicidas, que vêm passando uma dor enorme, vem sentindo-se enterrado vivo, e não estava, né? E tantas outras coisas. E os médiuns, por alguns momentos, passam por aquela dor, aquela dificuldade. Só a maioria não sabe que alguns minutos que ele passa por aquela dor, ele está aliviando os espíritos de muito, muito sofrimento. Então, vale a pena ser médium. Aí, no caso, pode ser também a expiação ou a aprovação por ele também ter cometido esse ato que não foi tão bom, né? Mas é muito interessante. Aqui eu identifico vários trabalhadores das reuniões mediúnicas, e eles estão sabendo o que a gente está falando. Realmente não é brincadeira. Mas vamos observar, em todos os casos, qual é o nosso tipo de mediunidade? Ou nenhuma ostensiva. Nós sonhamos, temos premonições, nós temos intuições, vai para cá, vai para lá, faça isso, não faça aquilo, e nós temos essa oportunidade. Através das orações, tudo que nós vamos precisar resolver, nós devemos pedir a ajuda de Deus, de Jesus. No Evangelho, acredito que fala que ao começar uma tarefa, nós pedimos ajuda. Ao terminar, nós agradecemos. Então, isso deve ser feito desde de manhã, quando nós acordamos. Pedir assistência espiritual. Eu
peço que só me faça instrumento da vontade do Pai, não a minha, porque a minha pode não dar muito certo, não é verdade? Porque, às vezes, as nossas vontades, né, e somos humanos, né? Então, vamos pedir que seja feita a vontade de Deus. E, à noite, agradecermos o dia que se passou e pedir e conversar conosco mesmo, como Santo Agostinho nos ensinou. Ouvir nossa consciência. O que nós fizemos hoje? Nós fomos bons, nós cumprimos nossos deveres em primeiro lugar, fizemos tudo o que precisava de melhor? Às vezes não, nós notamos que agimos de uma forma que não foi delicada com alguém, que respondemos mal algumas questões, que não fomos tão honestos como deveríamos. Gente, abrindo um parênteses, ou aspas, alguma coisa assim. A vida moral das pessoas, vou falar dos médiuns, é muito importante para termos as companhias melhores. O bom médium não é aquele que dá passividade a todo tipo de espíritos, mas é aquele que a cada dia procura melhorar-se. Então, tenha confiança dos espíritos amigos bons que fazem o melhor. Ele pode ser paupérrimo, morar numa cabana, ter alguma coisinha, um peixinho que pesca para comer, mas ele, cumprindo os deveres dele, fazendo o melhor, ele tem essa assistência. Assim como também os grandes, os poderosos, os que têm muito dinheiro, a conduta deles depende de tudo. Então, essa conduta moral, nós temos nas leis de Deus, todas. Não precisamos, qual será? Quem eu devo fazer? As leis de Deus estão aí. O amor a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, fazer aos outros o que queremos de melhor para nós, mas também nossa conduta, o eu. O que eu faço de mim? Como eu me uso? Como eu uso o meu corpo? A minha mente? Quais são as minhas ações? Meus pensamentos e o meu coração? Tudo isso está dentro dessa conquista moral que nós precisamos exercitar. Então, vamos errar? Vamos. Eu costumo dizer, eu sou humana ainda, não sou divina. Um dia, as conquistas melhores vão acontecer, mas a gente ainda está aqui na Terra. Mas não vamos nos entristecer quando fizermos algo que a nossa consciência cobra. Não vamos. Vamos nos propor a não fazer mais. Principalmente aqueles que têm um trabalho mediúnico ou é um trabalhador espírita. Pedindo desculpa de novo, respeito os outros, mas estou falando para espíritas. Nós não estamos aqui por acaso. Então, nós devemos respeitar a casa que nós servimos. Nós devemos respeitar e honrar a nossa oportunidade de servir. Respeitar a direção da casa, porque não é à toa que as casas espíritas têm determinada direção e orientação. E, principalmente, respeitar a Deus, as suas leis. Fora disso, estaremos realmente envoltos nesse turbilhão de dificuldades e de coisas que nós sabemos que não são nada boas. Então, examinar nossa consciência e, no erro, também ter piedade de nós mesmos. Começar a ter caridade para conosco e procurar realizar o melhor. Devassando o Invisível, Ivone do Amaral Pereira, ela faz o seguinte. Outra, de novo abrindo um parêntese, nós devemos ter cuidados com os livros atuais que estão sendo divulgados, que estão sendo vendidos. As pessoas acham maravilhoso. Divulgar, vou comprar, porque fulano é importante, porque fulano ou fulana faz aquilo de melhor. Gente, cuidado. Muitos conceitos estão completamente errados. A pessoa fala do que ele quer, do que ele pensa, cada um faz o que quer. E demonstra isso, mas as pessoas empolgadas, não, está colaborando, está me ajudando a entender a doutrina espírita. Não. Vamos aos livros antigos, às raízes. Vocês veem com as quais que eu peguei. Eu tenho um bocado de livros espíritas, todos de autores que são dignos, e que eu posso
falar sem medos. Agora, esses novos, tenham cuidado. E não só sobre mediunidade, mas doutrina espírita. A pessoa quer vender, quer aparecer, quer enriquecer, quer que a vaidade vá lá em cima e escreve o livro que quer. Então, Ivone do Amaral Pereira, Devassando o Invisível. Acreditamos sinceramente que a mediunidade, nas suas profundidades e verdadeiras potencialidades, ainda é desconhecida dos estudiosos espíritas. E é verdade. Eu já passei para vocês, há 40 anos, ainda tem situações que eu fico a pensar, meu Deus, como é isso? Meu Deus, como eu percebi isso? Por que aconteceu isso comigo mesma? Então, vejamos bem o cuidado que nós devemos ter, porque nós desconhecemos muitas coisas ainda. Ela é uma médium experientíssima, não foi, mas é no espírito. Então, é até digna de nós lermos e observarmos e seguir o seu direcionamento. Tem muita coisa que nós não sabemos e tem muitas que também os médiuns atribuem aos espíritos que não tem nada a ver com o espírito. Não tem nada a ver com algum espírito perto, uma aproximação. Animismo ou outras fantasias que também acontecem. Então, precisamos ter conhecimento. E como vamos saber de tudo isso? Através dos estudos. Né? Através de estudar, de conversar, de perguntar, de compreender. Então, ainda é desconhecida dos estudiosos espíritas. O próprio médium não a compreenderá, não obstante sofrer suas influências e ser racionado ao seu influxo, até mesmo no desdobramento da vida prática. É verdade. Então, situações, eu parei para pensar que situações que não dá para entender como acontece. Ela mesmo diz aqui que nós ainda não vamos entender tudo. E acredito, há muito aprendizado ainda pela frente. Basta ser a mediunidade resultado de um jogo transcendente de sensações, um jogo transcendente de sensações e percepções, uma indução de forças intelectivas sobre outras forças intelectivas e também perceptivas, para compreendermos que se trata de uma faculdade complexa, vertiginosa em suas possibilidades singulares. Então, a mediunidade é o resultado de um jogo de sensações. A gente não dá para entender tudo. E percepções também. Eu acabei de falar que, às vezes, a gente fica pensando como que percebemos isso ou aquilo. Como que, ao conversar com uma pessoa, percebemos certas coisas. Como que, em outra situação que temos que resolver também, aí percebemos uma certa diferença. E até entre familiares, entre pessoas muito amigas. E não é muito bom, não. Perceber isso não, porque a gente está acreditando nas pessoas, a gente está certa de que existe um sentimento positivo, de que existem coisas boas, que o pensar é igual, mas quando a gente vai aprofundar, a gente descobre que são um pouco diferentes. Então, percepções é uma indução de forças intelectivas, né? Sobre uma indução de forças intelectivas sobre outras forças intelectivas. Quem são? Médios e espíritos. Todos dois têm as mesmas possibilidades. Então, não é fácil alguém perto de nós, né, que se aproxima, que tem uma certa afinidade, trazer as suas percepções e juntos com a nossa. Há médios que dizem, sou eu ou sou espírito? No início é assim, no início de uma reunião mediúnica, porque a coisa é tão assim, a pessoa não sabe. Então, existe uma interferência dos espíritos, mas existe também do médium, que se chama animismo. E é normal, mas com o tempo também, aí a pessoa, a personalidade humana vai se afastando e dando lugar ao espírito que está perto. Então, alguma interferência existe. Eu costumo perguntar ao nosso mentor, é isso mesmo?
Às vezes, as palavras, a gente, o médium sabe, né? As palavras, aquele assunto, a gente pergunta, é isso mesmo? Aí ele afirmando que não é da nossa cabeça, né? A gente vai em frente, mas algumas vezes somos nós que estamos pensando. Forças intelectivas sobre as outras. Para compreendermos que se trata de uma faculdade complexa, vertiginosa em suas possibilidades singulares, nós ainda não usamos a mediunidade intensa, como ela fala aqui. Não usamos ainda. Tem muito a aprendermos, a percebermos, e, às vezes, nós, dependendo da situação, nós nem somos nós que damos uma resposta ou que agimos de alguma forma. Dependendo da sintonia, pode ajudar muito, mas também pode atrapalhar muito. Então, nós temos cuidado ao dar uma resposta, uma conversa com a família, com amigos, vamos ter cuidado. Já me aconteceu numa hora de uma entrega, não foi uma vez, não, de orientação espiritual, de repente não era eu que falava, era o nosso mentor. Depois, puxa, o que eu falei, não fui eu, mas foi um susto. Então, a gente tem que ter a certeza que está bem acompanhada realmente, ter cuidados maiores, porque, com o tempo, esses espíritos mais chegados a nós, que nós chamamos de mentores, né, existe uma assimilação de energia, existe uma intimidade tão grande de pensamentos e de sentimentos, que aí nós não percebemos mesmo se somos nós ou são eles. E o cuidado sempre de analisar é importantíssimo. Muitas pessoas vão a alguma casa espírita e dizem, lá me orientaram isso, isso, isso. Será que é assim? Vamos analisar. Aqui nós falamos. Peguem as orientações espirituais, leiam, reflitam e, na dúvida, nos procurem, porque o espírito também erra. Então, os espíritos são que nós não somos diferentes. Nós, se desencarnarmos daqui a pouco, nós vamos ser nós mesmos. A nossa personalidade, o nosso caráter, tudo o que temos, estará conosco. Então, nada vai se apagar. Por isso, a importância de nós nos melhorarmos, fazermos nossa reforma íntima todos os dias, nos prepararmos, nós não sabemos o amanhã. E os espíritos, eles são do mesmo jeito. Desencarna um avô, um pai, uma mãe, às vezes nem notícia nós podemos dar, porque eles estão lá em casa, vivenciando com a família aquele processo ainda. Às vezes sabem que estão desencarnados, mas querem ficar, até teimam. Às vezes não. Então, querem influenciar com a família. Tudo depende da sintonia. Aí alguém pode perguntar o que fazer. Orar, pedir a Jesus que os espíritos bons se encarreguem de tomar conta desses espíritos, de levá-los para o lugar adequado. E, algumas vezes, eles persistem e passam muito e muito tempo junto com a família, prejudicando a própria família e a eles mesmos. Então, vamos ter cuidado. Será que vamos fazer isso? Nos prepararmos para não fazermos isso, não é? E realizar o melhor. E, atenção, ninguém muda. Eles são o que foram, assim como nós. Com o tempo, sim, através da conduta melhor, aí nós vamos apagando esses erros que nós temos e nos melhoramos. No capítulo 17 do Evangelho, sedes perfeito. Leiam, meditem o que é uma pessoa considerada mais ou menos perfeito, que ali nós temos uma forma, né, de nos direcionarmos melhor. Então, voltando à mediunidade, vamos observar que todos somos médiuns. Se sairmos perguntando um a um aqui, em algum momento tem sentiram, perceberam alguma influência dos espíritos, não é verdade? Cuidado com sintonia. Aí a pessoa reclama, tudo para mim dá errado, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo bem. As orações, importantíssimas, a conduta também, os sentimentos e os pensamentos. Vigiai.
Pensamentos, palavras, ações, sentimentos, porque nós nos afinizamos. Então, é uma sintonia. Eu estou aqui, vocês estão me ouvindo, porque nós temos uma sintonia positiva, boa. Quem não quiser, vai embora, não é verdade? Ninguém é obrigado a estar aqui. Existe uma sintonia. Nós ligamos o plug na mesma estação. Então, estamos sintonizados dessa forma e vamos tirar o melhor proveito. Agora, se a pessoa pensa mal, tem raiva dos outros, sentimentos negativos, é ligada à sexualidade, é ligada aos vícios, vai ter que companhia? Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Ou diga-me quem és, que eu te direi quem andas. Um dito popular que é muito importante para todos nós, não é? A sintonia, cuidado, quando estamos numa linha, quando vemos que vamos voltar atrás, repensar, vamos praticar esse ato mesmo, vamos agir dessa forma mesmo, e todos nós temos o auxílio dos benfeitores. As pessoas pedem para os outros fazerem prece, tudo bem, nós fazemos, mas nós temos também a energia, nós temos também a proximidade com os espíritos amigos, em nome de Jesus. Então, falamos, né? Vamos agora passar para esse livrinho que eu vou pedir licença, porque eu vou precisar ler mais. Todos viram? Mediunidade, Desafios e Bênção, de Valdo Pereira Franco e Manuel Filomeno de Miranda, que nos traz um curso sobre mediunidade. E ele diz assim: perante a mediunidade, a predisposição mediúnica é atributo do espírito que o corpo expressa através das células que o constituem, a fim de propiciar o intercâmbio entre os seres que estagiam nas áreas de vibrações diferentes, especialmente os desencarnados, facultando as comunicações entre os dois planos da vida. Então, predisposição é atributo do espírito, mas que o corpo se expressa, porque, repetindo, a mediunidade está no corpo físico. Vamos prestar atenção. Agora, nem todas precisam desenvolverem-se da forma que a gente pode até querer, mas do que nós precisamos. A semelhança da inteligência que tem suas raízes no ser imortal se expressa através dos neurônios cerebrais. Apresenta-se a mediunidade sob um elenco amplo de características e tipos apropriados. Da mesma forma. Então, estão repetindo aqui o que a gente está falando o tempo todo, né? Ostensivo em alguns indivíduos, prescinde das qualidades morais do seu portador, tornando-se fenômeno cristalino, espontâneo, que irrompe não raro a maneira violenta, até que a educação necessária discipline o seu fluxo de exteriorização. Ostensivo em indivíduos, não é? Que chega, as pessoas sofrem, as pessoas se perturbam, as pessoas veem espíritos e tal, mas que com a educação adequada, os conhecimentos, se ela tiver uma responsabilidade mediúnica, vai ser tratada e vai daí se preparando para os trabalhos mediúnicos. Se não, vai ficar bem, porque é uma influência negativa. Devido à mediunidade, muita esquizofrenia, muitas outras interferências na vida, na mente das pessoas. Inerente a todos os seres humanos, pode surgir tênue e sutil, ampliando-se à medida que o exercício bem direcionado consegue desenvolver-se na área psíquica, captação das mensagens. Então, inerente a todos os seres humanos, repetindo. Então, cada um se analise e vê o que sente. Eu gostaria, numa vez eu falei aqui sobre os tipos de mediunidade, as pessoas se interessaram muito, e realmente é interessante, porque quando nós descobrimos, a gente segue um direcionamento, não é? Essa de ostensividade, quando as pessoas sofrem, que reclamam,
ramo que há muitos problemas, é fácil. Mas existe aquela singela, que a pessoa nem fala nada, às vezes nem se percebe. E aí pode se tornar um médium que, com condições de auxiliar muito, de um trabalho, igual eu falei do início, com a prática do bem, com a prática do trabalho, ele vai se preparando para ser uma pessoa que vai muito ajudar dentro do campo mediúnico. Eu tenho muitas experiências, porque criança tinha medos dentro do quarto, era luz, se ficasse sem luz, não ficava dentro de casa se não tivesse ninguém, e uma série de coisas. E como minha madrasta era evangélica, difícil, muito difícil, mas tinha uma madrinha católica que gostava do espiritismo. E, às vezes, ela me levava. Quem disse que eu ficava sentada para receber o passe? Tinha que me segurar, porque eu saía correndo. E me escondia em qualquer lado. Eu sentia cada coisa que nem eu sabia explicar. Mas passou-se o tempo, católica, durante muito tempo, praticante, devota a Nossa Senhora, ia muito na igreja de Nossa Senhora, no centro do Rio de Janeiro, antes do trabalho, rezava muito e tal, e uma conduta, graças a Deus, pelo caminho que a gente acredita certo. E depois casei-me e, ao cuidar, não mais trabalhar fora, ao cuidar de casa e de crianças, eu sentia muita ideias, tinha vontade de escrever. E, de repente, eu comecei eu vou escrever. Aí escrevia versos, escrevia preces e não sabia nada que era psicografia, de forma nenhuma. O tempo passou bastante. Certa feita, eu varrendo a casa, ouvi crianças cantando, alguma coisa assim. Então, parei, deixei a vassoura de lado, os meninos estavam na escola, e disse, eu vou escrever. E comecei a escrever a música, que, junto com a letra, saiu na mesma hora. E eu comecei a cantar, e daí ficou gravado. E aconteceram isso várias vezes, até que cheguei ao Jefa, no Rio, né? Jefa, o nome é o mesmo, a sigla, tudo direitinho. E adorei a Casa Espírita, que eu não conhecia o espiritismo dessa forma, e logo, como eu sou muito metida a querer fazer alguma coisa, comecei logo a me interessar. E daí não foi difícil a dirigente, dona Eva, que era a diretora, reparar que eu tinha algum traço mediúnico. Nada de sofrimento, nada de espanto, já a história dos medos passou mais. Aí eu fui convocada para ajudar, primeiro a entregar. Não, a primeira coisa que eu fiz, gente, um filtro maior que eu, de barro, 100 copos, que era copo de geleia. Era bem simples. Vocês lembram do copinho de geleia? Os mais antigos lembram. Tinha uns 100 para lavar tudo, deixar em ordem, para quando a reunião começasse, cada um pegava o seu copinho, bebia água e botava lá. Ia todo mundo embora. E tinha que lavar aquilo tudo. Então, amei fazer isso. E eu, dona de casa, com 3 filhos pequenos, viu? Aí fazia isso, aí fui convocada a entregar as fichinhas, e ela reparando, se você vai fazer o estudo do passe. Eu digo, eu? O que eu vou fazer no passe? Ela disse, não, você vai. Aí me colocou, e eu obedecia. Então, eu tive uma chefe, que não era brincadeira, não. Ela dizia o que queria, dizia, Sônia, é para fazer. Eu digo, tá, nem reclamava. E daí fui fazer o curso de passes e tinha um teste. Vejam bem, ela que recebeu o passe daquele que estava aprovado, é passista. Terminou o curso, agora é ela que vai aprovar ou não. Eu digo, pronto, chegou o meu dia, eu não sei o que vai acontecer, mas eu não pedi nada, foi ela que me colocou. Aí, ela sentou na cadeira, eu fui aplicar o passe. Ela ficou como extasiada. Aí ela saiu, olhou assim para mim, eu digo, então, dona Elva, vou aplicar passe, depois a gente conversa assim mesmo. Eu digo, nossa senhora. Aí ela me colocou logo para o passe assim mais especial, e aí comecei a aplicar o passe. Começou ela. Precisava atender um doente, não sei aonde, que eu faço isso até hoje. Aí ela ligava, Sônia, tal hora eu vou te pegar. Eu digo, para quê, dona Elva? A gente vai atender um doente, não sei das contas. Isso daí era 11 horas da manhã. Eu digo, e agora? Com filho pequeno, escola, tudo para resolver. Mas, graças a Deus, olha a ajuda espiritual.
Aí a gente foi. Chegou um dia, alguém mostrou uma das cartinhas que eu escrevia. Aí, parando de novo, um espírito amigo me disse que eu escreveria muitas cartas, que eu não tenho nem ideia de quantas cartas eu iria escrever. Eu digo, tá bom, vou escrever para quem, para onde? Porque o máximo que era, eu morava em Niterói, não, no Rio e a família em Niterói. Para onde eu vou escrever isso tudo? Hoje eu ainda tenho amigos no exterior, filha que mora fora, mas não, tio, eu digo, eu não sei onde eu vou escrever tanta carta, mas já que eu lhe disse, vamos aguardar. E acertou, porque as orientações espirituais durante esses anos são muitas cartas mesmo. Bem, então, aí quando ela viu a psicografia, a cartinha que eu tinha escrito, era uma prece para alguém, ela está gravada numa das minhas mensagens, chama-se Rogativa, nunca esqueci. Aí ela me chamou, você vai para a mediúnica. Eu digo, agora tá. Eu vou para a mediúnica, como que eu ia para uma reunião à tarde escondido do marido? Olha a confusão. Como que eu vou para uma mediúnica de noite? Aí eu digo, bem, eu vou ter que falar que eu estou indo de tarde para depois, então, ir à noite. Foi difícil, mas a gente conseguiu. Mas o dito cujo só se convenceu quando ele viu um caderno psicografado por mim. Ele não acreditou. Ele disse, foi você que fez esse verso, essa mensagem. Eu digo, quem é a letra? Mas eu também escrevo com letras diferentes, mas estava com a minha letra. Aí eu digo, ele surrou, eu digo, então pronto. Ele disse, então eu vou para o centro amanhã. E foi. E durante muitos anos seguiu um caminho certo. Depois se destrambelhou, mas durante um tempo foi. Durante um tempo foi e me apoiou muito. Então, fui eu para a mediúnica. Na primeira vez que sentei na mesa, fiz a psicografia tranquila. Eu já estava acostumada, não sabia que era psicografia. Aí, mas na hora que o espírito se aproximou, quem era? Um suicida, caindo de uma montanha. Aí eu me vi caindo de cabeça para baixo, rodando. Aí não, eu digo não quero não. Aí voltei, ela deu uma bronca. Digo, tá bom, dona Elva. Próxima vez você fica do meu lado e eu tomo conta. Eu tenho que cuidar da tua mediunidade. E eu, tá vendo, era uma pessoa comum, não sabia de nada. Então, foi assim. Ela cuidou mesmo e daí não teve mais problema, nem com a parte psicofônica, nem com a psicografia. A gente continuou vindo do Rio para o Alta de Souza. Eu ainda estava na educação mediúnica, mas quando cheguei no Alta... Irmão Hamilton Cabral, na época, era o presidente. Quando ele fez uma entrevista comigo, ele disse, não, você vai trabalhar já. Aí colocou em tudo que era trabalho que eu tinha direito. Passe, educação, desobsessão. E eu ainda participei de uma reunião que existe até hoje, das Samaritanas, que eu gosto muito. Muitas pessoas já desencarnaram e eu estou aqui, né? Parece que sou a última desse grupo todo. E daí foi assim algo muito simples, muito natural, e comigo não teve mistérios. Então, as pessoas podem também ser dessa forma. Então, é bom prestar atenção. Enquanto isso, outros tiveram muitos problemas. Mas o melhor disso tudo, depois eu vou continuar aqui, é que graças o trabalho mediúnico, graças à assistência espiritual, é que nós estamos aqui hoje. Porque foi orientação espiritual fundar a Casa Espírita. E eu não queria, que eu tinha medo por causa do ex-marido, que ele não era lá muito certo, e do grupo. Eu disse, Jesus, como que a gente vai fundar uma casa espírita? Não tive, minha palavra sozinha não deu jeito, era um grupo de 6. E aí... foi se ver a casa e começamos no Jefinha, a história que mais ou menos todo mundo conhece. Hoje nós estamos aqui. Ainda tem o Lar de Clara, que também foi direcionado pela espiritualidade, um sonho meu de 8 anos de idade, até se resolver, se transformou no Lar de Clara. E hoje, graças a Deus, na próxima, dia 7 de setembro, são 17 anos. Eu estou afastado um pouco por causa de saúde, mas estamos voltando um pouco mais. E eu só quis trazer esse exemplo para ver o que nós podemos, quando nós nos preparamos, e quando confiamos, e quando temos fé, e quando fazemos a nossa parte. Não é? Acredito que faltou muito, mas tem alguma coisa pronta, né? Tanto que hoje estamos falando sobre o assunto.
Missão, sim, de uma forma, não uma missão de um Chico Xavier, de um Divaldo, não, mas uma missãozinha que foi entregue. Está na hora, você pode, junto com o grupo, e o grupo sempre se formou, graças a Deus. E o nosso mentor, Yuri, ele diz, não force a ninguém, o convite é feito. Agora, quem não estiver satisfeito, não se preocupe, façam o melhor e deixem as pessoas seguir sua vida. E assim aconteceu até hoje. Por isso, não nos preocupamos. Quando uma pessoa chega e diz, eu não estou bem, eu vou tentar outra situação, vai, Deus ajuda. Continue, porque os que têm que ficar aqui, ficam. Podemos acreditar. E tem uma orientação que tem que seguir a disciplina. Sempre teve. Onde já se viu um local onde não existe uma disciplina. E tem pessoas que não se adaptam a essa disciplina, que não é nada demais que vocês, trabalhadores, conhecem, não é verdade? Então, eu falei um pouco dessa história. Tudo começou no Evangelho do Lar da Minha Casa, marido e 3 filhos, depois 4, e o outro foi adotivo, não nasceu depois, não. E os vizinhos e os amigos, numa condição que a sala não dava mais, era uma sala até grande, com mesa com 8 cadeiras. Se pegava todas as cadeiras de casa, Geraldina está ali, Geraldina é desse tempo, acho que ela não lembra, não. Eu fui muito na casa dela na época. Aí, então, os vizinhos traziam cadeiras, chegou a um ponto que a espiritualidade disse, chegou a hora. Aí, vamos fundar uma casa espírita, o quê? Aí foi um susto, e eu corri, tive muito medo mesmo. Eu era a única médium para todas as comunicações. Então, se apresentou o mentor, se apresentou a responsável pelo Departamento de Infância e Juventude, pela assistência social, e até hoje é do mesmo jeito. E estamos aqui, gente, durante toda a pandemia fomos orientados espiritualmente e continuamos. Não que a gente vai perguntar ao espírito, eu pinto essa parede? Não. Só coisas sérias. E as respostas, graças a Deus, vêm. Somos melhores que os outros? Não. Apenas seguimos uma disciplina e tentamos vivenciar uma moralidade normal que deve ser de todo ser humano. Vamos lá. É inerente a todos os seres humanos. Surge tênue e sutil, ampliando-se à medida que o exercício bem direcionado consegue desenvolver-lhe a área psíquica de captação das mensagens. Como é importante. A gente se coloca à disposição e a espiritualidade trabalha, né? Seja, porém, qual for o seu aspecto, o aspecto que se manifeste, objetiva a comprovação da imortalidade do espírito. Oferece o contributo valioso de desvendar a vida além do túmulo, propiciando compreensão da realidade da esfera causal. Então, além de tudo, ainda prova a mediunidade a sobrevivência da alma, a comunicabilidade com os espíritos, não é? Então, é importantíssimo que precisamos, assim, colaborar. Com esse microfone aqui na frente é difícil. Assim, as implicações do comportamento moral do indivíduo em relação a si mesmo e à vida do próximo. Então, a nossa vivência é conosco mesmo e do nosso próximo. Dona Elva dizia, minha diretora séria, mediunidade é coisa séria para gente séria. Se não for sério, se não quiser se moralizar, se não quiser viver uma vida dentro dos padrões que Jesus nos ensinou, não se envolva com mediunidade. E eu digo isso também pela experiência. Já há pessoas que querem ter uma vida aí fora de prazeres, de alegrias, entre aspas, de certas outras coisas, é melhor não se envolver. Porque dia e hora e tudo mais tem que ter muita disciplina e a própria conduta. A mediunidade no passado predominava na intimidade dos santuários, oferecendo precioso parâmetro para os seres humanos se conduzirem com equilíbrio e lentamente se identificarem nas esferas soberanas de triunfo de sobrevivência espiritual. Nós sabemos que eram os escolhidos, aqueles que viviam nos templos, que sabiam sobre mediunidade. A doutrina espírita desvendou
tudo isso para nós. Então, nós só podemos agradecer e ainda estamos nas primeiras linhas, gente. No primeiro degrau dessa escada. É muito grande. A mediunidade prossegue desse modo, desafiando os interessados estudiosos do ser humano, a fim de ocupar o lugar que lhe merece e que está reservado no contexto das conquistas paranormais da atualidade. Então, a mediunidade prossegue. Ainda temos muito a aprender, muito a compreender, muito a conquistar. Neutra, do ponto de vista ético, pode apresentar-se exuberante em indivíduos destituídos de caráter saudável e de sentimentos elevados, tanto quanto sutil e quase despercebida em pessoas ricas de valores éticos, morais e qualidades superiores na sua conduta. Então, a mediunidade é neutra, ela não é só dada a pessoas do bem, não. Um criminoso, uma pessoa de má vida, ela é inerente. E existe também. É tanto que, às vezes, esses que cometem grandes crimes são intuídos por espíritos da mesma categoria e fazem muitas coisas ruins. Então, depende de nós. Como falamos, questão de sintonia. Não é? Nós precisamos descobrir. Apresentando-se fecunda não significa necessariamente que o seu portador seja um espírito nobre, missionário, com sacerdócio relevante, programado da igual maneira a externar-se sutilmente. Não implica ser destituída do significado da dignidade. Então, ela pode ter, conforme nós falamos, uma pessoa completamente desprovida de valores morais, como nas que têm os valores morais, não é, de uma forma sutil e uma forma assim de grande ajuda para todos. Deixa eu ver. O exercício sistemático das energias psíquicas, o hábito edificante da oração e da meditação, o equilíbrio mental sustentado pelos bons pensamentos, constitui o equipamento valioso para que alcance a superior finalidade para a qual é concedida ao ser humano, que a incorporará no seu cotidiano como recurso de luz e felicidade. Está claro, né? Jesus, o excelente médium de Deus, tornou-se o exemplo máximo de como se deve conduzir todo aquele que faz ponte entre a esfera física e espiritual. Lembrando, somos pontes, somos instrumentos, somos ferramentas. Então, é preciso estar bem preparados. A cada dia, a cada hora, não é eu vou fazer isso hoje, porque eu tenho uma reunião mediúnica, não. A conduta nossa, diária, o nosso pensar, o nosso querer, o nosso saber, os nossos sentimentos, fala bem alto, e os espíritos sabem disso. Então, Jesus, o médium dos médios, o médium de Deus, tornou-se o exemplo de como se deve conduzir todo aquele que faz ponte entre a esfera física e espiritual. Médiuns todos somos, em ambos os planos da vida, cabendo a cada um adaptar-se à faculdade e aprimorá-la, para servir com dignidade, constituindo a sociedade que realize a perfeita identificação com o mundo causal, embora se encontre mergulhado no escafandro carnal. Então, nós, mesmo na carne, né, no corpo físico, nós temos que estar envolvidos com a vida verdadeira, porque para lá é que nós vamos. Quanto mais fizermos para a nossa educação, na vivência do bem, do seguir Jesus até na mediunidade, vejamos, o médium de Deus é importantíssimo. Então, qual era a conduta dele? Ontem nós conversávamos com uma pessoa, a pessoa dizia, porque é tão difícil. Digo, veja Jesus, o que Jesus faria no seu lugar? É o que eu procuro fazer. O que Jesus faria no meu lugar. Então, se ele estivesse aqui, faria muito mais. Mas a gente tem pouco para dar. Mas o que temos para dar,
a gente deve dividir com o nosso próximo. Então, que possamos nos manter em paz e estudar. Lembrando, esse livro tem, Alisson, né? Existe na livraria. Então, Desafios e Bênçãos, e tem outros, de Ivone do Amaral Pereira, e outros. Mas esse aqui tem uma coleção que irá muito nos ajudar. Que Deus nos abençoe, que possamos nos manter em paz e que possamos sintonizar sempre com o bem, com Jesus e por Jesus. Muita paz.